Por favor, Dilma, deputado. a questão da droga é fundamental no Brasil. A penetração da droga, do crack, na nossa juventude é fatal. Estima-se que 600 mil brasileiros hoje sejam dependentes da droga. É um problema gravíssimo. Uma questão fundamental é que a droga entra livre no Brasil. Não há guarda de fronteiras, coisa nenhuma. Entra o contrabando de armas e de drogas à vontade. Eu até levantei antes que a Bolívia, grande parte da droga vinha da Bolívia, e que o governo boliviano era meio conivente, porque deixava a exportação de droga ilegal vir para o Brasil. Isso causou um tremendo alvoroço. Mas é tão verdadeiro que o presidente Evo Morales, amigo do atual governo, reconheceu que há muito contrabando de droga, e a droga, a gente sabe, vem para o Brasil. Além do mais, da fraqueza do enfrentamento, há fraqueza no enfrentamento do problema dos dependentes químicos. Candidato, obrigado. Candidata Dilma, a senhora tem 2 minutos, por gentileza. Veja bem, vamos comparar, então, o que nós fizemos nesse governo com o que foi feito no governo do candidato Serra, o governo FHC. Nós investimos em segurança 2,5 vezes mais que o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós recuperamos a Polícia Federal, reequipamos, tornamos a Polícia Federal um órgão efetivo de combate à droga, inclusive, criamos a Força Nacional de Segurança Pública, melhoramos a relação entre o governo federal e os entes municipais, fazendo o quê? Construindo as condições para que houvesse uma segurança pública de melhor qualidade. Há muito o que fazer. Agora, o candidato Serra vive falando que ele tem uma política de tratamento com clínicas especializadas. Sabe que no estado de São Paulo tem 300 mil viciados em droga. E ele disse, me corrigindo, num outro debate, que eles têm 300 vagas. Ora, se levar 3 meses para tratar, e 3 meses é muito pouco, porque uma pessoa viciada em crack leva, no mínimo, tem 1 ano de tratamento, ou vão colocar 10 meses, mas se for 1 ano, vai levar 1 século para o candidato Serra tratar os drogados de São Paulo. Então, a política antidroga no governo do presidente Lula é uma política que nós controlamos as fronteiras, não só através dos policiais da Polícia Federal, mas através também de sistemas de monitoramento, como os aviões israelenses de controle remoto que permitem um policiamento da fronteira. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, só tem 2 minutos. Olha, como se vê, a Dilma praticamente não respondeu à minha pergunta. A droga vem da Bolívia. O governo brasileiro não fez nada junto ao governo boliviano de concreto, de palpável, de significativo, para parar a entrada dessa droga. Como deixa as nossas fronteiras a descoberto? Esse veículo que a Dilma menciona, se eu não me engano, é o tal do Vante, está parado. No programa passado ela falou que isso estava funcionando, andando para lá, para cá. Tem um que não está funcionando. Eu sugiro a ela que vá averiguar, é fácil, dentro do governo federal. Era um veículo, supostamente sem piloto, iria controlar toda a nossa fronteira, pois isso não está funcionando de jeito nenhum. Fala de medidas do governo federal na segurança. O Ministério da Justiça criou um programa muito pomposo, etc., e previu, colocou como meta que a taxa de homicídios no Brasil iria cair de 24, 25, onde estava, para 10, 12 agora. Isso não aconteceu. Ao contrário, ficou no mesmo nível grave e a segurança piorou em 16 estados. Ela fala contra as nossas clínicas. Ora, nós estamos começando um trabalho que é importante. Qual é? O trabalho de atendimento hospitalar de dependentes químicos, que o PT, o partido dela, o próprio ministro da Saúde, o prefeito de São Bernardo, onde fizemos uma clínica, falaram contra. Eles são contra a clínica de internação de dependentes químicos. Internação voluntária, não é obrigatória. Nós criamos 300, que atendem mais gente pela rotatividade, como uma experiência para ser
multiplicada no futuro, pelos estados e pelo Brasil. Nós apoiamos as comunidades terapêuticas pelo Brasil inteiro. O governo federal não faz isso, são elas que tratam realmente de dependentes de maneira muito competente. Obrigado, candidato Serra. Tréplica da candidata Dilma, por favor. Nós não só apoiamos as comunidades terapêuticas, como a minha proposta, inclusive, é de criar, de fato, um número significativo de clínicas especializadas no tratamento de drogados, como também credenciar as comunidades terapêuticas a partir do protocolo da Organização Mundial de Saúde. Agora, eu quero voltar. Os VANTs chegaram em setembro e até o final do ano, mais 2 vão chegar. E eu pretendo transformar esse policiamento das fronteiras num policiamento sistemático com mais 14 VANTs. O candidato Serra tem a mania de querer dizer que o governo federal fez menos. Na verdade, o que acontece? A característica principal do governador Serra é fazer programas pilotos. Pouco para poucos. Nós não, nós fazemos muito para muitos. Agora, eu quero voltar à questão também da privatização, que o senhor não respondeu. E eu volto à questão da privatização, porque está em questão o pré-sal. Com o pré-sal, eu vou poder ter no Brasil mais milhares de equipamentos para controlar a fronteira. Aliás, a droga vem da Colômbia, da Bolívia e de outros países aqui do continente. No entanto, não se pode deixar de olhar que a questão do pré-sal é fundamental. Quando eu coloco o problema da privatização, eu estou preocupada com o quê? Com esses recursos do pré-sal, que, segundo o candidato Serra, só vão chegar no final da década, mas ele é mal informado. Os recursos do pré-sal já começaram. E queria também dizer que há uma diferença entre quando a gente sabe que o pré-sal existe e quando a gente não sabe. Eles defendem concessão para o pré-sal, e concessão é empresa privada. Obrigado, candidata Dilma. A senhora agora tem 1 minuto para fazer pergunta ao candidato Serra. Pois não. Eu vou voltar à minha pergunta. Eu vou voltar à minha pergunta sobre privatização. E vou dizer o seguinte: o candidato Serra fala que é a favor do fortalecimento das empresas estatais. No entanto, quem assinou o decreto de desestatização do sistema Eletrobras, Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte, foi o candidato Serra que assinou o decreto de desestatização. Então, eu queria saber, candidato Serra, se o senhor teria hoje a posição de novamente colocar essas empresas num decreto de desestatização, preparando-as para se desestatizar, ou pretende, como nós, deixar o que nós fizemos, que nós retiramos essas empresas do processo de desestatização, e aí elas puderam investir. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, 2 minutos para responder. Eu queria aproveitar ainda para falar algo em relação ao bloco passado, a pergunta passada que ficou pendurada, que se refere ainda à questão das drogas. Há um assunto grave, inclusive, na esfera federal, em relação às drogas. Existe um Fundo Nacional das Drogas, de combate às drogas. Esse Fundo Nacional é significativo, poderia estar ajudando muitos estados e municípios a fazerem seu trabalho, ou o próprio governo federal fazer diretamente. No entanto, desse fundo, o governo federal gastou, nos últimos 8 anos, em torno de 50%. No ano passado, menos de 40% do fundo de combate à droga. Ou seja, o combate à droga não tem sido uma prioridade, nem na fronteira. Esse veículo que a Dilma falou, ele está estacionado num lugar chamado San Miguel, a Polícia Federal não sabe operá-lo, é uma coisa que os israelenses emprestaram. Não tem nada assim de veículo já sobrevoando fronteira, coisa nenhuma. Ela ouviu o galo cantar e não sabe onde. Agora, o fato é que a questão da droga foi deixada de lado, e eu não vou fazer isso. Eu vou avançar muito nessa área, tanto no combate à internação da droga, como até o tratamento daqueles que são dependentes químicos. Voltando a esse assunto da privatização. A Dilma,
como ministra, presidente do Conselho da Petrobras, ela fez leilões para que a iniciativa privada explorasse petróleo. Quando eles fazem, isso não é privatização. Se alguém falar, eu nem defendo para o pré-sal a volta do modelo